que você dificilmente vai ter condições de vencer a partida, e até por isso Coutinho e Verratti não jogaram, além de preservação física. É muito claro, vou escolher esse jogo aqui, que é o mais difícil, para não colocar meus principais jogadores em campo. Vem de um mando de campo contra um adversário muito difícil, abre mão do São Januário, e aí o Vasco esportivamente perde. Perde seus dois principais jogadores, tecnicamente falando, e perde também o seu estádio, porque a diretoria resolveu vender esse mando. Aí, para piorar o cenário todo, ontem a gente tem um episódio que é um vexame, é uma vergonha, e é um episódio que, infelizmente, me lembra muito a época do doutor Eurico Miranda, onde seguranças intimidavam o torcedor, ou melhor, muitas vezes de forma agressiva. Eu mesmo, uma das maiores, se não a maior, matéria jornalística da minha carreira foi quando eu consegui flagrar e comprovar que um segurança do Eurico apontou uma arma para um torcedor do Vasco em São Januário. Depois do torcedor, sim, ter até batido no carro do Eurico, protestando e tudo mais, mas o segurança tira uma arma e coloca para fora e aponta para o torcedor do Vasco, ameaçando ele. Repito, talvez tenha sido uma das matérias mais expressivas da minha carreira, um trabalho investigativo muito grande. E lógico que eu não estou comparando o ato, mas estou comparando o clima. Porque o torcedor foi protestar contra a diretoria, o que está completamente dentro do direito dele. Pelo visto, um torcedor comum. Claro que a gente tem que esperar 100% da apuração dos fatos, mas a princípio, um torcedor comum. E digo mais. O torcedor pode ter xingado até a última geração da família do Felipe. O torcedor pode ter xingado até a última geração do Betinho. Ele pode ter feito isso. O Betinho, como segurança do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, como funcionário que defende os valores do clube e que está ali para proteger, ele jamais, em hipótese alguma, poderia ter agido da forma descabida, violenta, agressiva e vergonhosa que ele agiu naquele momento ali. Porque aquilo ali é covardia. Covardia. Se fosse para apaziguar alguma coisa ou proteger alguma coisa, ele tinha retirado o torcedor. Ele tem força para isso. Claramente ele tem força para isso. Agora não. Ele resolveu rebocar o torcedor. E esse caminho é muito perigoso. Porque quando você tem um time que, infelizmente, quando eu digo como clube, vê um torcedor sendo agredido pelo seu próprio segurança, você não está agredindo um torcedor, você está agredindo um clube inteiro, você está agredindo uma torcida inteira, você está agredindo, inclusive, a imagem do Vasco. E o Vasco, que é um clube democrático, que é um clube amistoso, que é um clube que defende pautas importantes, que é um clube consciente durante toda a sua história, ele não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Então, infelizmente, o Betinho, ele não pode mais vestir a camisa do Vasco para trabalhar por esse clube. Porque a atitude dele é uma atitude de uma pessoa que é descompensada. É uma atitude de uma pessoa que não tem a mínima condição de representar qualquer coisa sobre o Vasco da Gama. E é uma pena, que eu tenho certeza que ele é vascaíno, tenho certeza que ele é torcedor, mas ele jamais poderia ter agredido o torcedor. E a diretoria deve tomar as decisões e as medidas cabíveis. E nesse caso, meu amigo, eu só vejo uma medida cabível. É muito triste falar isso. Que a gente está falando aqui de um emprego de um trabalhador. Mas isso não existe. Isso não existe. Porque você não está agredindo um torcedor. Você está agredindo vários. E a imagem que isso passa do Vasco como clube para o Brasil inteiro é uma imagem patética. É uma imagem de um clube que parece que não aceita protestos. E esse não é o Vasco que eu conheço. Talvez tenha sido o Vasco que eu conheço na época do outro presidente. Esse Vasco? Segurança agredindo o torcedor? Não. Tudo isso que eu falei culmina ainda em uma equipe que dentro de campo não passa confiança nenhuma ao seu torcedor. Eu juro, gente, com todo respeito, a partir do momento que o Vasco escalou aquela equipe da forma que escalou, e aí eu abri a escalação do Palmeiras, eu olhei e eu falei assim, meu amigo, reza. Só reza. Só reza. Pede pro divino interferir. Pede para o Papai do Céu abençoar. Porque
a diferença entre uma equipe e a outra é um abismo. Só que o futebol ele iguala muitas coisas. Nem sempre o melhor vai vencer, apesar do melhor ter vencido novamente. Nem sempre o melhor vai ter uma superioridade imensa. Nem sempre é assim, faz parte. E o Vasco, surpreendentemente, eu esperava um vexame, não que não poderia ter sido, mas eu esperava um vexame com o que a gente estava colocando ali. Surpreendentemente, fez um jogo muito competitivo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve uma bola logo no início da partida, que talvez se aquela bola tivesse entrado, o jogo ia ser um vexame. Que foi a cabeçada do Bruno Fux, que ele erra e a bola acaba saindo. Porque essa equipe do Vasco é uma equipe que, como característica, ela toma o gol e desmorona mentalmente. E desmorona dentro da partida. Não consegue tomar o gol e seguir plano de jogo. Isso é fato. Porém, o Divino interferiu. E o Fux cabeceou para fora. Uma chance clara. Só que dentro do jogo inteiro, o Palmeiras, que é muito superior ao Vasco, não conseguiu ter essa superioridade. O Vasco, para mim, ele fez uma formação muito interessante, com praticamente um 4-4-2, com o Ryan e o Lloyd sendo os jogadores mais avançados, o Nuno Moreira fazendo a função do Coutinho, e ele colocou o Hugo, o Matheus Carvalho e o Tietê numa trinca nesse meio campo, que fazia uma proteção ali, principalmente desse setor, melhor. E o primeiro tempo também teve o Lucas Piton e o Paulo Henrique, cara, jogos muito bons dos dois, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Lucas Piton conseguindo virar jogo, o Paulo Henrique conseguindo vencer os duelos. Até por isso, as jogadas do Palmeiras pelas pontas não deu certo. Não deram certo. O Felipe Anderson não jogou nada. O Estevão teve longe de fazer a partida que a gente sabe que o Estevão pode fazer. O Vitor Roque teve dificuldade para correr nas costas do zagueiro. O João Vitor e o Lucas Freitas estavam ali até então fazendo um jogo bem atento. O João Vitor, inclusive, hoje fez um bom jogo, que é difícil, mas ele fez um bom jogo contra um adversário bem qualificado. E o Hugo estava se matando ali, também conseguindo se defender. O Tietê cobrindo mais aquele lado direito e o Matheus Carvalho entre altos e baixos, oscilando bastante na partida, mas fez o Vasco ter uma partida um pouco mais equilibrada, principalmente no sistema defensivo. Eu realmente achei que o Vasco fez um bom jogo hoje, até levando em consideração o tempo inteiro um jogo defensivo decente, ainda mais fora de casa, contra uma equipe como o Palmeiras. O Lloyd Augusto, que era o cara que todo mundo estava protestando e tudo mais, ele entra bem contra o Cruzeiro, tá? No segundo tempo. Ele entra de forma razoável na última partida também, e contra o Operário. E hoje, ele, até o momento que ele se machucou, ele estava sendo a melhor opção do Vasco na partida. A melhor válvula de escape do Vasco estava sendo o Lloyd Augusto, nas escapadas dele. O Nuno trabalhando com ele, o Piton trabalhando com ele. Porque o time estava se entregando, estava criando, estava chegando, assustando o técnico do Palmeiras. Cara, mas não dá para você ter esse retrospecto. Nos últimos 4 jogos, o Vasco só ter 1 ponto. De 12 pontos disputados, o Vasco só ter 1 ponto. Derrota para o Ceará, empate com o Flamengo, derrota para o Cruzeiro e derrota para o Palmeiras. Entendeu? Então, assim, não dá. Não dá para poder ficar nessa gangorra dentro do Campeonato Brasileiro. Porque o time do Vasco, se seguir nessa toada, nesse ritmo, aí, meu irmão, vai arder no fogo do inferno, que é a zona de rebaixamento. Se ficar nesse ritmo medíocre que está tendo nas últimas 4 rodadas, né, o Vasco vai sofrer realmente até o final da competição. Claro que vem a mudança, vem aí a janela, mas, meu irmão, primeiro tem que mudar. Primeiro tem que mudar. Obrigatoriamente precisa mudar algumas peças. Algumas peças, principalmente os jogadores de banco. Cara, o Alex Teixeira entra e não acrescenta nada. O Jean Davi nem entra, porque exatamente ele não acrescenta nada. O Souza nem pro banco vai. O Payet também não vai. Então, assim, não dá mais para pensar nesses caras para sequência. Agora, o Vasco perdeu para ele mesmo em alguns jogos? Perdeu para ele mesmo em alguns jogos. Era um jogo que você contava com a derrota hoje? Poderia contar, porque o Palmeiras é mais time que o Vasco. E é muito mais time que o Vasco. Só que
não dá para entregar o jogo. Porra, uma falha individual bizonha. Uma coisa é a construção que o Palmeiras não conseguiu no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu construir no primeiro tempo. E o gol foi dado. Tanto que se você pegar a estatística do primeiro tempo, ela mostra exatamente isso. 7 finalizações para cada lado, 4 no alvo. E do Palmeiras, 7, nenhuma no alvo. Então o Vasco foi mais efetivo que o Palmeiras. Obrigado, Sorriso. Mas assim, é muito pouco o que o Vasco entrega. Eu não sei até hoje, Fábio Quinó, por que o Vasco abriu mão do Maxime. Ele é melhor que todos esses jogadores. Todos esses que entram aí no segundo tempo. Todos esses. Cara, eu já dei um tempo interessante pro Garré. Mas não acho. Não acho que o Garré vai render o que eu esperava, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo render o que eu esperava. Vinícius Caixeta, mais um presente. O Vasco tem saída de time amador. Mas não é pro Hugo Moura sair com a bola, né? Não é pro Hugo Moura sair jogando, né? Errado tá quem deixa ele sair jogando, né? Agora, hoje, por exemplo, quem jogou muito bem foi o Lloyd. O Lloyd jogou muito bem, mas machucou. Né? Então, assim, o Vasco sentiu a saída dele. A saída do Lucas Freitas também dá para dizer que o Vasco sentiu, porque ele estava bem no jogo. Apesar do Luiz Gustavo ter entrado bem. Tião fala aqui, vender o mando de campo do time igual ao Vasco é o mesmo que vender a primeira divisão. Mas, Tião, isso aí já foi vendido lá atrás. O que não dá para vender agora. Novas vendas, aí a gente tem que cobrar. Aceitamos um time de verdade pro Vasco, porque esse não dá. Sueli Sobrinho questiona. Rafael Marques, irmão, hoje foi melhor, o Lloyd jogou bem. E o erro acontece, o time jogou bem. Rafael, eu não acho que o time jogou bem. Primeiro tempo, sim. Mas no segundo tempo, o time sofreu. E não pode ter o erro individual que teve. Não pode. Aquela falha individual é inadmissível. Para o futebol profissional, ela é inaceitável. Então, assim, era um primeiro tempo que dava para ter saído com a vitória? Era. Mas a construção do segundo tempo, a gente chamou o Palmeiras o tempo todo para o nosso campo. Entendeu? O tempo todo. E a gente, isso é que me preocupa muito, Marcos, porque a gente não tem um time para segundo tempo. Isso é que muito me preocupa. Bruno Cartas, obrigado pelo superchat aqui, amigo. Então, assim, eu sinto falta de jogadores que pensem o jogo e que fisicamente apareçam. Obrigado, Carlão Filho, obrigado a todos que estão comigo aqui. Então, assim, o Vasco hoje, novamente, fisicamente, afogou no segundo tempo. Isso é péssimo. É péssimo o Vasco afogar de novo no segundo tempo. Mas não é a primeira vez que isso acontece. E vai até quando? Com o Diniz, o time vai ser muito mais exigido fisicamente. E esse time não consegue entregar fisicamente o que se espera com o Fernando Diniz. Carille foi embora. Todos os problemas resolvidos? Não, Marcelo. Mas concorda que nós jogamos bem hoje o primeiro tempo? Fizemos um bom primeiro tempo? Isso ninguém duvida. O Vasco mandou no jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo foi do Vasco. O Nuno é um jogador de um tempo? Não dá para afirmar isso, o Wesley, pelo seguinte, porque ele está no final de temporada. Não dá para você afirmar isso de um cara que está no final de temporada. A gente tem que entender que o cara está num final, está na última raspa do tacho dele, né? Ah, Tila, esquece isso. Não podemos nos contentar com hoje fulano jogou bem. Eu concordo, Sueli, é pouco. Mas assim, que dá pra gente falar que jogou bem o primeiro tempo, que o Lloyd fez um bom jogo, dá. Dá pra dizer isso. Isso aí não é... Agora, que o Ryan não jogou bem. Que o Nuno, apenas esforçado, muito longe daquele Nuno, né? Garré entrou muito mal no jogo. Então, assim, a gente tem que olhar também que a gente tem um adversário muito bom pela frente, tecnicamente melhor que o nosso, mas que nós soubemos encarar no primeiro tempo e poderíamos ter saído com a vitória. Mas não foi o que aconteceu, né? Vamos lá. Estamos juntos aqui com vocês que participam do nosso canal. Temos mais de 2.500
2.600 aparelhos conectados. Muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. E deixa o seu like, não esquece, se inscreve no nosso canal também, dá aquela moral pro fanático vascaíno, pro nosso contador girar e chegar até 215 mil amigos ainda na nossa transmissão, no intervalo, no final do jogo ou no início, não sei, tô vendo aqui que ele não gosta de ser poupado, mas era necessário, e era mesmo. Inclusive a substituição do Lloyd no primeiro tempo e também do jogador Lucas Freitas mostra exatamente isso, que era necessário, porque a gente perdeu 2 jogadores por lesões musculares, por N fatores, ou porque o time do Vasco efetivamente está mal fisicamente, ou porque o pouco tempo de treinamento, ou somado a isso tudo também, tá? Então acho que tem muito a ver com isso também. No futebol de hoje o time tem que ter jogador que resolve, o Vasco não tem. Verdade. Bola para, gira e ninguém resolve, né? Ninguém resolve efetivamente isso, né? Ninguém chega para matar o jogo. Vitor Roque não fazia gol em ninguém, mas aí vem o Vasco e resolve. Euriquinho e Zé Comé tem razão, amadorismo no futebol. Cara, se o Euriquinho opinar, eu tenho certeza que eu tô do outro lado da opinião dele, tá? Até porque ele falar de amadorismo é brincadeira, Juninho, esquece. Agora, que o departamento de futebol erra em algumas contratações, erra. O próprio Lloyd, que hoje fez um bom jogo, foi apenas o primeiro. Com escapadas pelas laterais, só que à época ele tinha o Verratti. Então o Vasco tinha uma escapada, cruzamento para o Verratti tentar a cabeçada. Hoje o Felipe veio com um esquema muito semelhante, mas sem o Verratti, com o Lloyd Augusto, de um lado, Rayan do outro, e até deu certo esse esquema do Felipe, porque o primeiro tempo o Vasco finalizou assim, né? Perdeu o Lloyd Augusto depois, mas no primeiro tempo a melhor chance foi do Vasco. O Vasco teve a melhor chance do jogo. Então foi uma proposta de jogo do Felipe eficiente. E foi importante a gente ver o Lloyd Augusto desde o início, porque até então a gente tinha um cenário do Lloyd Augusto de 20 minutos, de 30 minutos. Será que o Lloyd Augusto rende? Será que não rende? Mais uma vez o Lloyd Augusto mostrou que pode ser produtivo, que pode evoluir, que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Eu vejo hoje, por exemplo, uma esperança no Lloyd Augusto maior do que no Garré, que se mostra um jogador lento, sem versatilidade. A bola chega no pé do Garré, eu não imagino que possa sair dali algo bom. No Lloyd, eu imagino, mesmo que não aconteça, mas eu tenho uma esperança. Gostei, mais uma vez, do que vi no Lloyd Augusto. Acho ele um jogador que pode dar frutos ao Vasco da Gama. Saiu machucado, a gente ainda não tem noção da gravidade da contusão. Mas foi um esquema com 3 volantes que estava dando certo. Torcedor, um absurdo o que o Vasco fez hoje no Mané Garrincha. Preste atenção. O Vasco faz a opção, beleza, de poupar o Verratti por conta da carga dos jogos. Só que o Verratti está pendurado com 2 cartões amarelos. Olha que amadorismo. Não só o Verratti, o PH, Jair e o Hugo Moura. Esses 4 jogadores, antes do jogo, os 4 estavam pendurados. Olha que amadorismo. O Vasco, então, faz a opção de poupar o Verratti. Por que, então, o Verratti não tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro? Para que ele pudesse ficar de fora da partida de hoje, já cumprindo a automática e voltar zerado na partida diante do Vitória. Era o beabá. Era o beabá. É o planejamento. O Vasco não se planejou para isso? O Vasco decidiu poupar quando? O Verratti. Aí é falta de planejamento. E sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. No seu comércio, no seu serviço, no seu lazer, na sua viagem. Você precisa ter o mínimo de planejamento. Se o Vasco não se planejou para isso, o Vasco não vai a lugar nenhum. O Verratti pendurado. Quando ele voltar, provavelmente contra o Vitória, ele joga pendurado. E quando ele tomar o 3º cartão amarelo, talvez o Vasco queira utilizar ele e não possa utilizar. Por quê? Porque ele terá que cumprir a automática.
E deveria estar cumprindo num jogo em que o Vasco já não iria utilizá-lo. Isso é um puro amadorismo. Amadorismo, falta de planejamento, o básico do básico. Você precisa ver os jogadores que você tem que estão pendurados. Puxa, se você não vai usar o atleta na próxima partida, pensa ele para forçar o terceiro cartão amarelo. Eu não estou falando aqui nenhum absurdo. Não estou inventando a roda. Gente, é o básico do básico. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. Nem isso o Vasco está sabendo fazer. O Vasco agora vai viajar, né? O Vasco não volta para o Rio. De Brasília, ele segue para Venezuela. Na quarta-feira, joga pela Sul-Americana. De lá, Salvador, para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vai para a Argentina para enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana. É uma viagem de um lado para o outro, mas não tem jeito, né? É o que se desenha. Graças a Deus. Melhor assim. É importante que o Vasco tenha várias partidas, mostra que o clube é grande, participando de várias competições e ainda tem a Copa do Brasil. Não tem que se lamentar. Pelo contrário, graças a Deus que o Vasco tem uma sequência grande de jogos aí. Graças a Deus. Melhor do que não ter. Se você joga, é porque você está disputando várias competições. Eu volto a bater na tecla. A diferença entre o melhor e o pior, ela é muito pequena. O Vasco precisa ir ao mercado contratar, mas contratar de maneira decente. Contratar bem. É algo que o Vasco não vem fazendo. Já passamos por 2 péssimas janelas. Passamos por 2 péssimas janelas, onde boas contratações não foram feitas. Contratações para que o jogador possa chegar como titular, entrar jogando. Apenas o Nuno, até o momento. E o Coutinho, naturalmente. Não vou, assim, fazer uma carga pesada ao Hugo Moura, que falhou no gol, claro que falhou no gol do Palmeiras, entregou o gol ao Palmeiras. Mas o Hugo Moura não é um jogador ruim, não é um jogador que tenha que ser sacado da equipe. Falhou, puxão de orelha, mas o Hugo Moura é um jogador importante nesse meio-campo do Vasco, titularíssimo, né? O meio-campo do Vasco começa com Hugo Moura e mais 1, Hugo Moura e mais 2, Hugo Moura e mais 3, mas a gente não imagina o meio-campo do Vasco hoje sem a presença do Hugo Moura. Trata-se de um jogador importante e acabou falhando feio no jogo de hoje. Um jogo grande, um jogo disputado, você não pode cometer falhas, você não pode falhar, entregar gol ao adversário. É tão difícil você criar lá na frente, é tão difícil você se defender, e aí você ainda entrega um gol ao adversário, aí complica. Pedrinho tem semana decisiva para anunciar novo técnico do Vasco. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, enfrenta uma semana crucial que pode definir os rumos do clube para o restante da temporada. Após a demissão de Fábio Carille, a diretoria intensificou a busca por um novo treinador e a expectativa é que o anúncio oficial aconteça nos próximos dias. Segundo fontes ligadas ao clube, Pedrinho está pessoalmente envolvido nas negociações e busca um nome que se encaixe no perfil desejado, disciplinador, com visão moderna de futebol e que conheça bem a realidade do futebol brasileiro. Entre os nomes especulados estão Fernando Diniz, Rogério Ceni e até técnicos estrangeiros que já trabalharam no Brasil. A pressão por uma definição é grande. Com o Campeonato Brasileiro em andamento e o Vasco ocupando uma posição incômoda na tabela, a chegada de um novo comandante é vista como fundamental para reorganizar a equipe e afastar o risco de mais um ano de luta contra o rebaixamento. Pedrinho, que assumiu recentemente a presidência cruzmaltina, sabe que essa decisão pode marcar seu início de gestão e, por isso, trata o assunto com máxima cautela. A torcida, ansiosa por mudanças, aguarda com expectativa o anúncio do novo treinador, que deve acontecer ainda nesta semana.